E, ao mesmo tempo, tem o rabo preso não só no escândalo do Banco Master, mas também na época que ele foi sócio do PT na rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Missão, e inclusive o candidato à presidência do Partido Missão, tem feito duras críticas, né? O Renan Santos tem feito duras críticas às emendas parlamentares. O senhor está há 8 anos na Câmara, usa essas emendas também, então eu queria saber a sua posição e se o senhor abriria mão dessas emendas e também como que isso impacta ou impactaria, né, se fosse extinto, no voto do eleitor. Bom, vamos lá. No mundo ideal, eu defendo que seja o fim das emendas parlamentares. No nosso programa de governo, no Livro Amarelo, a gente defende que hoje, para explicar para as pessoas, né? As emendas impositivas, elas são uma parcela da receita corrente líquida, ou seja, quanto mais o governo arrecadar, ou quanto mais houver inflação, que também aumenta a arrecadação, mais emenda o deputado tem para sua base eleitoral. A gente quer inverter essa lógica. A gente quer vincular as emendas a uma proporção das despesas livres, ou seja, hoje o incentivo do parlamento é ter mais inflação ou ter mais imposto. A gente quer inverter isso para ser, quanto mais corte de gasto permanente você promover, mais emendas você vai ter. Eu nunca recebi emenda de orçamento secreto, nunca recebi emenda por votar junto com a base do governo. As emendas que eu indiquei são o meu dever de indicar, que são as impositivas da receita corrente líquida. Mas, mais uma vez, não é nem no meu interesse pessoal fazer indicação de emendas, e eu vou confessar aqui para você que eu nem gosto de fazer fiscalização de emendas, eu faço mesmo por dever de ofício, porque o meu eleitor, ele vota por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu defendo, pelos projetos que eu aprovo, pelos projetos que eu barro. Então, assim, eu não ganho nenhum voto de emenda parlamentar. A maior parte das minhas emendas, aliás, vão para o Hospital das Clínicas da Unicamp, o Hospital das Clínicas da USP, o Hospital de Barretos. Nenhum deles faz campanha para mim, né? E o orçamento que eu mando é pequeno demais para que qualquer eleitor vincule o hospital à minha atividade parlamentar. Então, eu, no mundo ideal, defendo que não haja emenda parlamentar, como não existe na maior parte dos países sérios, mas como a gente não tem condição de fazer isso no curto prazo, a gente defende que esteja vinculado a corte de despesa em vez de aumento de receita. Agora, aqui, já que você falou em questão de despesa, faturamento, etc., etc., as pessoas estão cansadas de pagar imposto. A gente tem um impostômetro, tem um impostômetro para a gente mostrar aí ou não? Todas as vezes a gente mostra o impostômetro para as pessoas saberem quanto estão pagando de impostos. Bom, aí a gente vê o seguinte, como é que olha só, até o presente minuto nós já pagamos 2 trilhões e meio de reais de imposto. Como é que a Câmara dos Deputados fiscaliza onde é que o Poder Executivo gasta esse dinheiro, ou aplica esse dinheiro, ou investe esse dinheiro? A Câmara em si não fiscaliza nada, Herói. Nada? Porque a maior parte não tem orçamento lá? A maior parte da Câmara, como eu disse para você, vende o seu voto para depois inaugurar a obra no seu reduto eleitoral. Então, pelo contrário, o interesse... Mas vende o voto? Vende o voto para o governo? Claro, não tem a menor dúvida. Tem um balcão, então, lá? Mas no teu... Opa, se tem um balcão. A esplanada dos ministérios inteira é um balcão, Heródoto. Eu não vou aqui mentir ou ficar floreando a realidade para você, né? A maior parte dos deputados, que a gente chama de centrão, não tem ideologia nenhuma. Ele vai lá, ele quer saber quanto o governo está pagando. Ah, o governo está pagando para eu votar aumento de imposto? Ótimo, eu vou lá e voto junto. Ah, o governo está pagando para eu, enfim, aumentar gasto? Ele vai lá e vota junto. Mas ele não tem que explicar isso lá para o seu eleitor? Não, porque o eleitor dele está preocupado com a obra que ele entrega e não da maneira como ele vota. O eleitor dele não lê o jornal para acompanhar como ele vota, Heródoto. Então, assim, trabalho de fiscalização, eu vou te falar. Eu sempre fui da comissão de fiscalização. Nos últimos 2 anos, eu desisti de estar na comissão de fiscalização porque o governo tem maioria. Eu não consigo aprovar um requerimento da comissão de fiscalização para mandar para o Tribunal de Contas da União. Então, enquanto a gente não mudar a composição do parlamento, vai ser o contrário. E eu posso falar, eu já tive vários embates com o ministro Flávio Dino, quando ele era ministro da Justiça, e me posicionei absolutamente contrário à sua indicação ao Supremo Tribunal Federal. Tenho várias críticas, inclusive, dele ser ministro e continuar subindo em palanque no Maranhão. Mas... em relação à fiscalização de emendas parlamentares do orçamento secreto, eu acho que ele está fazendo um trabalho razoável, que tem que ser feito. Porque no que dependesse da Câmara em si, não vai se fiscalizar. Porque, veja, como a Câmara se tornou sócio do orçamento, aquela função que eu te falei, Heródoto, típica de legislar e fiscalizar, você fiscaliza quando você tem independência.
Você fiscaliza quando a sua função é uma, sua caixinha é uma, e tem uma outra caixinha que você tem independência de fiscalizar. Agora, quando as duas se confundem, porque o parlamento usurpou uma competência do executivo de executar o orçamento, não é interessante para o parlamento fiscalizar o orçamento que ele mesmo executa. Eu sou um dos únicos tontos que vai lá fiscalizar minha própria emenda. Encaminhar para o Ministério Público quando tem problema, para a PGR quando tem problema, para o STF quando tem problema. Você falou do balcão. Te pergunto o seguinte, o Congresso Nacional do qual você faz parte é o segundo mais caro do mundo. Só perde para os Estados Unidos. Como é que um país tão pobre pode gastar 12 ou 13 bilhões de reais para manter o poder legislativo? Precisa de toda essa grana para manter a democracia ou ela pode ser mantida com um orçamento mais modesto? Não, com certeza pode ser mantida com um orçamento mais modesto, né? E eu acho que isso é sinal, Heródoto, que em muitos sentidos, na definição aristotélica, a gente não vive uma democracia, a gente vive uma oligarquia, né? Tanto que existe, curiosidade, um dispositivo no regimento interno da Câmara dos Deputados, que na hora de você distribuir os gabinetes na eleição, um dos critérios para você ter preferência é ser filho de deputado, como se o mandato fosse uma coisa hereditária. Então, com certeza... Quer dizer que o mandato vira profissão, é isso ou não? Não. Pior do que isso, né? O sujeito ele vira um sanguessuga, né, do mandato. E dá para fazer um parlamento muito mais barato. Eu cito o meu exemplo pessoal, Heródoto. Na legislatura passada, teve uma votação de aumento de salário de parlamentares. Eu fui um dos únicos a votar contra, e não só votei contra, eu doei 500 mil reais do meu salário como protesto por esse aumento. E mais do que a doação de verba de gabinete de cota parlamentar, eu economizei 2 milhões e 500 mil reais. Imagina 2 milhões e 500 mil reais multiplicado por 513. Se todo mundo fizesse aquilo que eu faço, a economia seria gigantesca. A gente sairia pelo menos da segunda posição para estar lá para a 30ª, 40ª posição. Infelizmente não é isso que acontece. E, deputado, o Missão, ele deriva do MBL, né, do Movimento Brasil Livre, que em determinado momento rompeu com o bolsonarismo, foi se desenvolvendo ali. Mas se a gente observa os discursos do Renan Santos e do Flávio Bolsonaro, inclusive no primeiro ato oficial da campanha, tem vários pontos em comum, né? O endurecimento ali contra as facções, os dois têm feito críticas quanto ao tamanho e à eficiência do Estado, que é o que a gente estava falando aqui, e também tem uma comunicação mais agressiva nas redes sociais. Então, queria que a gente pudesse explicar para o eleitor qual que é a diferença, né? O que muda na prática, além dos personagens? A diferença do Renan para o Flávio Bolsonaro é que o Renan é alfabetizado e honesto. São duas diferenças fundamentais. O Flávio Bolsonaro tem problemas cognitivos insanáveis, ele se diz um conservador, mas ele nunca passou a 1 ano de distância das reflexões sobre a Revolução na França, que foi o primeiro livro fundador do conservadorismo do Edmund Burke na Inglaterra. Ele não tem... Veja, o nosso programa, o Livro Amarelo, ele é um programa de 450 páginas. Compare com aquilo que foi protocolado no TSE pelo Flávio Bolsonaro. É uma cartinha para o Papai Noel. Não existe nenhum paralelo. Veja, a gente está falando de um corte de 1 trilhão 100 bilhões de reais, de uma revisão dos privilégios tributários, de desvinculação orçamentária, desindexação orçamentária, de uma reforma previdenciária paramétrica, de uma reforma previdenciária estrutural, de 11 mil quilômetros de malha ferroviária, da construção do maior presídio das Américas, da adoção do direito penal do inimigo. Enfim, nada disso que eu coloquei para você existe no programa do Flávio e muito menos ele teria a capacidade de defender. E outro ponto, né? Renan nunca esteve na casa do Daniel Vorcaro para romper relações, como se fosse casado com o Vorcaro. Imagina, eu tenho intimidade para te mandar uma mensagem de WhatsApp para te pedir dezenas de milhões de reais. Mas aí na hora de romper relações eu preciso ir para sua casa? Então assim, ele não engana ninguém, né? A gente tem independência para falar tanto de Jacques Wagner e Rui Costa no Banco Master, como de Flávio Bolsonaro. Por quê? Eu nunca vi o Vorcaro na vida, assim como o Renan Santos nunca viu. Então, existem duas diferenças fundamentais. E outro ponto, Flávio Bolsonaro fala sobre endurecimento de penas, e olha só, uma das propostas dele é ter uma pena mínima, né, de 8 anos para quem rouba celular. Ele nem sabe que isso já é realidade por causa de uma lei que eu aprovei esse ano. E ele votou, ou seja, ele não leu o que vota. Eu aprovei a medida de pena de furto, roubo e receptação, inclusive com uma qualificadora no caso de roubo de celular. Ele votou como senador da República, não leu o que votou e está propondo a mesma coisa que já é lei.
Então, ele não deu resultado, ele não leu o que vota, ele não sei se ele lê Herol, né, alguma coisa, e ao mesmo tempo tem o rabo preso não só no escândalo do Banco Master, mas também na época que ele foi sócio do PT na rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em que o presidente André Ceciliano, curiosamente depois se tornou assessor da ministra Gleisi Hoffmann, liderou o maior esquema de rachadinha da história do país, até onde se tem conhecimento, junto com o Flávio Bolsonaro. Então, posso continuar falando aqui horas sobre as diferenças do Renan com o Flávio Bolsonaro, mas acho que nós não temos tempo. Acho que não, porque o nosso tempo tem, as pessoas também estão correndo para lá e para cá. Mas pergunta o seguinte, então não temos condição de mudar esse país de uma hora para outra? Não, mas isso do jeito que você acabou de escrever para a gente? Não, de uma hora para outra não. Vai mudar. Eu não vou mentir para você que de uma hora para outra vai. Agora, nem de um mandato para o outro? Tem como mudar, né? Não teria que mexer na Constituição para poder mudar? Aí nós entramos num assunto que eu gosto muito, né? Uma nova Assembleia Nacional Constituinte? Eu defendo que tenha uma Assembleia Nacional Constituinte, mas não acho que seja viável no curto, médio prazo que seja feito, e aí a gente tem que fazer algumas reformas devagar na Constituição, pelo menos num ritmo mais lento do que a gente gostaria, né? Você leva a nossa Constituição para qualquer parlamentar europeu, e eu recebi uma comissão europeia no mês retrasado, eles acham uma aberração. Por quê? Em qualquer país civilizado, você governa com 50% mais um dos parlamentares. No Brasil, para governar, você precisa mudar a Constituição. Então, você precisa de 308, mas uma gordurinha ali de 350 para as traições de primeiro momento. Então, governar no Brasil é muito mais custoso por causa da Constituição. Isso sem falar que quanto mais coisas tem na Constituição, mais coisas param no Supremo Tribunal Federal. Você esvazia o poder do parlamento, esvazia o poder do executivo, tudo torna-se submetido ao controle abstrato de constitucionalidade e as políticas públicas deixam de ser decididas pelo parlamento e pelo executivo. Olha só, para mudar a lei trabalhista, Constituição, lei tributária, Constituição, lei previdenciária, Constituição, isso não existe. E tem também na Constituição dizendo que o juro está tabelado em 12% ao ano. O Banco Central está com 14%. Tem na Constituição, Heródoto, o Colégio Pedro II. Por que tem um colégio na Constituição? Da época do Império. Então, tudo bem, mas a gente não está mais na Constituição do Império. Olha o tanto de golpe que a gente teve desde o Império. Tem historiador, sabe mais que eu. Não, eu aprendi lá no livro de escola, lá. Kim Kataguiri, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui, pela entrevista. Já deu nosso horário, dava para a gente ficar conversando aqui, mas vamos ter que encerrar. Mas muito obrigada. Eu que agradeço, prazer estar aqui. Isso aí, então a gente conversou com Kim Kataguiri, que é deputado federal por São Paulo e candidato a um terceiro mandato na Câmara dos Deputados. Gostou do conteúdo? Deixa o seu like e se inscreve para fortalecer o canal. Até o próximo vídeo.